Fala, retados! Hoje a gente vai discutir uma questão da prova de residência médica de acesso direto da Federal da Paraíba de 2019. Vejam aqui que é uma questão que fala sobre o rastreamento de câncer coloretal. Antes de a gente discutir a questão propriamente, vamos revisitar algumas coisas sobre as indicações de rastreio e como realizar do câncer de colo retal. Então, atualmente, a recomendação do Ministério da Saúde e do INCA é que a gente pense e rastreie o câncer de colo retal em todos os pacientes entre 50 e 75 anos de idade. Lembrando aqui que a gente está falando de rastreio, né? Então, paciente assintomático. Ou acima dos 40 anos, se eu estiver falando de um paciente de alto risco. Quem são esses pacientes de alto risco, Marcelo? São os pacientes que têm histórico prévio de câncer coloretal, ou histórico familiar, né? Familiar ou pessoal. Pacientes que têm suspeição ou uma síndrome não polipóide hereditária. Pacientes com doença inflamatória intestinal. Mas eu já li que a partir dos 45 a gente pode indicar. Pode. A recomendação americana e da Sociedade Brasileira de Oncologia diz que a gente poderia começar a partir dos 45. Isso porque a prevalência ela tem aumentado e se torna cada vez mais necessário dar o diagnóstico mais precoce desse câncer. É provável que futuramente o Ministério da Saúde adote essa recomendação, mas atualmente 50 a 75 anos pelo Ministério da Saúde, que é a principal referência para as provas. Então, é o que a gente vai levar em consideração aqui. Tudo bem? Como é que a gente realiza esse rastreio? A gente tem os testes não invasivos, e aí o principal dele é a pesquisa do sangue oculto fecal, que pode ser realizado de duas formas. Ele tem o teste imunológico e tem o teste do guaiaco, né? A recomendação é que a gente faça ele uma vez uma vez por ano ou a cada 2 anos, certo? E se ele vem positivo, é igual indicar a colonoscopia, porque ele não é um teste específico. Como é que ele é feito? O imuno, a gente vai pesquisar a hemoglobina humana. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais específico, mas não é o mais utilizado na prática. A gente acaba utilizando mais o do guaiaco, que é uma substância que é adicionada lá nas fezes e ela reage com uma porção do grupo M que é peroxidativa. Então, o que é que ele vai fazer? Uma oxidação desse ácido, né, o ácido guaiacônico, e ele vai deixar uma coloração azul. Se ele é azul, o teste é positivo. O problema é que se eu tiver agentes oxidantes, ele pode dar positivo, né? E se eu tiver agentes antioxidantes, meu paciente tomar algum agente antioxidante, eu tiver essa presença nas fezes, ele pode vir como falso negativo, né? Outra coisa é que se eu uso AINE, se eu tenho uma úlcera péptica, eu vou ter esse sangramento e não necessariamente é câncer. Ele tem uma alta taxa de falso positivo. Por isso que eu preciso fazer a colonoscopia para confirmar. Existe um outro teste que a gente não tem muito disponível aqui no Brasil, que é a pesquisa do DNA fecal. Eu não vou me adeter muito a ele, mas assim, se a gente sabe que existe, vai procurar ali o DNA de células entéricas que estejam mutadas já. Então, é um exame que tem uma sensibilidade e uma especificidade ruim, né? E a gente acaba não utilizando muito aqui no Brasil, mas ele existe. Dos invasivos, a gente tem a retossigmoidoscopia, né? A retossigmoidoscopia, ela é uma colonoscopia inicial só, né? Digamos assim. Então, eu vou colocar o colonoscópio e vou ver ali só o meu intestino mais baixo, né? E por isso a gente não consegue detectar cânceres mais altos. Se a gente optar por ela, a recomendação é que a gente faça a cada 5 anos. É um teste invasivo, mas o preparo acaba sendo um pouquinho mais simples e um pouco menos invasivo do que a colono. E a colonoscopia, que é o padrão ouro, ela é triagem. Se a gente já tiver uma alteração ali, eu já posso fazer o histopatológico e dar o diagnóstico. O problema dela é o preparo, exige todo o preparo que precisa ser feito, e ela acaba sendo mais invasiva por conta disso. Não deixa de ser um exame isento de riscos, né? E aí, a recomendação é que a gente faça a colonoscopia a cada 10 anos. Obviamente, esses períodos aí são se o paciente não tem nenhuma alteração no exame inicial. Beleza? Então, essas são as principais coisas que a gente precisa saber. Vamos lá para discutir a questão. Ele quer saber aqui a questão incorreta, certo? Então, alternativa A, o método preferencial é a colonoscopia.
Perfeito, a gente acabou de discutir que a colonoscopia ela é o nosso padrão ouro, né? A letra B é enorme aí, né? A pesquisa do sangue oculto fecal é um teste anual, como eu falei, a cada 1 ou 2 anos, e pode ser realizado aí em 2 ou 3 amostras, coletado pelo próprio paciente e retornado para análise. É baseado na reação de oxidação química entre uma porção do grupo M e o ácido guaiacônico, como a gente falou, né? E aí, o M catalisa a oxidação do ácido guaiacônico pelo peróxido de hidrogênio e o componente ativo no reagente produz uma coloração azul. A gente também falou isso tudo, né? Então a questão está perfeitinha. Essa questão também está correta, não é a nossa resposta. A vitamina C apresenta propriedade oxidativa que pode induzir resultados falsos positivos. Essa questão é uma pegadinha, porque na verdade você precisaria saber que a vitamina C ela é antioxidante. E aí, como ela é antioxidante, ela vai prevenir que a reação ocorra aí no teste do sangue oculto e ele não vai dar falso positivo, ele vai dar falso negativo, certo? Então, seria a letra C, por conta disso, a nossa resposta. Vamos continuar. O rastreamento ele pode ser feito com teste de DNA, eu falei aí, e ele vai identificar as mutações, certo? Que são eliminadas aí pela neoplasia colônica no conteúdo intestinal, né? Então, o custo é alto e ele não é amplamente utilizado, como a gente também já havia discutido. Então, essa questão também estaria correta. E, por fim, alguns indivíduos devem ser rastreados com maior frequência. Nesse grupo estão incluídos aqueles com antecedente pessoal de câncer, familiar de primeiro grau, doença inflamatória intestinal, pólipos adenomatosos prévios ou síndrome de câncer de colo hereditário conhecida ou suspeita. Então, como a gente falou, os pacientes de alto risco eles têm que ser iniciado a triagem mais cedo e também feita de forma mais frequente. Então, essa estaria correta. A nossa resposta é letra C de casa.